Salve pessoal, bem-vindos a mais um episódio de O Meritíssimo, o segundo, né, meu jovem? Segundo episódio aqui agora. Você que está acompanhando sabe como funciona. A gente está convidando advogados, pessoal do meio jurídico, para conversar sobre determinado assunto, algum tema específico. E eu sou o Rafael Souza, lembrando vocês, do meu lado, Anderson Marques. Fala, Meritíssimos, mais um episódio. E hoje estamos recebendo o Dr. José Guilherme, um dos advogados referência em Mato Grosso do Sul. É o advogado que ganha dinheiro rápido. E hoje ele vai nos ensinar a dar dicas importantes, principalmente para aqueles advogados que estão iniciando e querem, até mesmo os mais experientes, mas que querem atuar na área extrajudicial. É isso. Então é isso. Vamos pro papo, né, cara? Lembrando aí que quem estiver assistindo aí, quiser patrocinar o podcast, fique à vontade. A gente vai colocar um QR Code depois aqui. A gente tá angariando aí custos, né, para ver. E a gente vai começar a divulgar sua empresa aí, dependendo do que for, se for concernente ao nosso ramo aqui, né, do podcast, que é o meio jurídico. E muitas outras coisas que dá pra englobar também, né? Um terninho. Nos sigam no Instagram também. Segue no Instagram lá acompanhar também. Os melhores cortes e os entrevistados da semana. É isso. Vamos pro papo então. Tranquilo, Guilherme? Como é que tá? Show de bola, e aí? Prazer, cara, te conhecer. Eu não conhecia, o Anderson já conhecia você há um tempo aí. Beleza. Eu tava na estrada contigo. Bom, prazer tá aqui com vocês. Fico muito feliz. Agradeço ao convite. Obrigado mesmo por ter me lembrado. Até por ter mentido aí, que é um advogado de referência, né? Ajuda muito. É o importante, né? A venda. Mas assim, eu começo primeiro parabenizando vocês três, né? O Henrique, o Rafael e o Anderson, os três doutores que enganjam aí o Meritíssimo. Porque está muito claro para mim que é um projeto de utilidade pública para a classe jurídica, porque a quantidade de informação que a gente traz, que não está lá no banco da universidade, né? Você imagina se na nossa época que a gente se formou, tivesse esse tipo de conteúdo para a gente poder eleger a nossa atividade, né? Qual ramo a gente ia seguir? Eu acho que eu já teria entrado no extrajudicial lá no primeiro semestre da faculdade. A vivência, né? A prática, né, de cada um, cara. Quando você passa isso daí, facilita muito, né? A pessoa vê e fala, pô, bicho, encurtou um caminho. Encurtou uma carpida que você podia ter, às vezes, ali, muito grande. Exatamente, né? cara. Mais fácil. E o resultado, né? A gente viu meu colega que antecedeu aqui na entrevista, na advocacia criminal. Sim. Pai, se eu ouvir criminal, já me dói o estômago, né? Eu já sinto o cheiro do presídio entrando aqui e já passo mal. Sim. Então, assim, só que eu tive que viver isso para poder escolher o meu ramo de atividade. Então, assim, parabéns mesmo pela dedicação. Vocês três, cada um tem as suas atividades e estão aqui colaborando com o meio jurídico, né? Para difundir e ajudar. Quantos jovens vocês não vão ajudar com esse tipo de entrevista, com esses cortes, enfim. Então, legal, acho que assim, quem tiver... Que até advogados mais experientes, eu falo porque às vezes nós temos, de certa forma, aquele preconceito, né? Tem alguns preconceitos no extrajudicial, é mais caro, mas assim, eu sempre falo até para os meus clientes, às vezes pode ser os custos pouca coisa mais caro, mas o resultado que te dá, que você já consegue muitas vezes ali no divórcio, partilhar os bens, já empregar aquele recurso, né? Hoje nós conseguimos, muitas vezes, até multiplicar o dinheiro se você conseguir trazer aquele resultado mais rápido. Exatamente. E assim, a grande questão do extrajudicial na nossa advocacia, que é voltada para o ramo do direito imobiliário, na regularização de imóveis no extrajudicial. Então é muito bem nichado, né? Porque você vai falar de advocacia extrajudicial, acho que todos os ramos têm uma fase pré-processual, né, que a gente pode denominar de extrajudicial. Então, na criminal, o cara vai na delegacia e ele ainda não está... Né, ainda está na extrajudicial. Está na extrajudicial. Mas aqui, minha pegada, meu negócio é regularizar imóvel no extrajudicial. Como? Utilizando os amparos do cartório, né? Isso é assim, para quem está vendo aí entender, são opções que tem como judicializar, mas você consegue fazer isso de forma extrajudicial, correto? Exatamente. E mais rápido Para também. ficar né, bem claro, assim, a gente arruma o negócio sem usar o processo, né? É isso que a gente vende para o cliente. E o que o Anderson falou é bem isso daí, é o resultado, né? Então, a diferença, por exemplo, você está ali atendendo um cliente, vamos supor, você que advoga na área do direito do consumidor, o cara chega ali, eu quero entrar com uma ação contra um mercado porque aconteceu isso, ou contra um banco. A gente não tem o costume de cuidar muito do resultado. Claro que você quer ganhar, ninguém aqui quer perder a ação, né? Mas você tem o quê? Sua obrigação ali é montar a peça, cuidar do processo. Só que você já deixa ali na entrada, bem claro para o cliente, que ele tem um risco de perder, né? Então, no extrajudicial, isso é um mindset, é uma mudança de pensamento que o advogado tem que ter. Porque, na verdade, a gente não pode ali fechar um contrato no extrajudicial e não entregar o resultado. Então, vai contramão a tudo que aquela advocacia tradicional traz para os clientes, né? Então, é normal do advogado falar, olha, eu não garanto êxito. No extrajudicial tem, sim,
alguns momentos que a gente usa isso, mas 90% dos procedimentos você garante o êxito. E até por quê? Porque você tem a possibilidade de fazer uma análise com quem vai tomar uma decisão, né? Vai determinar um registro, vai lavrar um ato. Então, o que na advocacia tradicional a gente não consegue. Você imagina só, se você tivesse a opção de reunir todo o seu dossiê e levar lá para o juiz antes e falar assim, meritíssimo, ô meritíssimo. Analisa aqui para mim antes. Analisa aqui antes, deixa eu fechar um contrato antes disso. Vai dar certo? Você vai julgar procedente isso daí para mim ou não? Então, no extrajudicial a gente tem... É possível fazer isso com o tabelião. É possível. Você leva lá, ele te dá uma orientação. Isso. Na verdade, isso daí está até já fixado em lei, né? A gente faz um procedimento de análise e cálculo, que é o nome correto, em que o tabelião, né, observando ali o dossiê que você leva, você já vai minutar. Se for, por exemplo, uma área que um dos itens de faturamento do nosso escritório é o uso capião extrajudicial. Então, você tem que levar as minutas. Requerimento, uma minuta de ata, a sua dúvida principal, se é em relação a uma procuração, a um contrato, a uma situação jurídica ali que pode te prejudicar, você pode dar entrada nesse dossiê de documento e solicitar para que o tabelião analise aquilo ali, te dê o valor que vai ser gasto e te dê uma garantia de que aquilo vai dar certo, né? Porque, né, como você bem pontuou, os custos, ainda mais aqui no estado do Mato Grosso do Sul, ele é bem elevado. O que é interessante, né? Porque deveria ser uma questão mais acessível, né? Porque tá ali desafogando o judiciário de certa forma. Devia ter um incentivo para isso, né? Com certeza. É uma briga, acho que teria que ser, né? É uma indignação do profissional que atua no ramo. E é uma indignação dupla, porque às vezes é uma indignação só nossa e não de toda a classe, né? A classe acho que teria que colocar isso daí na ponta da pauta para dar uma olhada. Por quê? A gente tem aqui hoje uma tabela que ela é engessada em até 300 mil. O que isso significa? Se você vai regularizar, se você vai comprar, se você vai inventariar, se você vai fazer qualquer coisa em relação a imóvel, é baseado no valor do imóvel. A nossa tabela aqui, até 300 mil é o valor máximo. Então, se eu for fazer uma compra e venda e o imóvel for de 450 mil, a escritura pública, ela vai ser no mesmo valor. O que vai mudar ali são os tributos, né? Vai mudar o ITBI e outras situações. Mas a escritura em si é aquele valor. E hoje em Campo Grande, você vai saber até melhor que eu, imóvel de 300 mil, a cada bairro aí você já acha, né? Uma porção desses imóveis. Então, é uma briga, porque eles poderiam estender essa tabela, né, para imóveis até 3 milhões, do 300 para baixo, diminuir os valores, já que você vai faturar em imóveis de 400, 500 valores diferentes, né? E fazer um equilíbrio. Só que assim, Rafael, para você fazer isso, Anderson, você vai precisar do quê? De uma legislação, né? Você vai precisar do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Procuradoria Geral. Houve, até pouco tempo, uma tentativa aqui no estado de Mato Grosso do Sul de tentar, pelo menos, melhor regulamentar essa questão de emolumentos, para tentar diminuir, mas isso envolve muita política. Eu não sei se para os cartórios isso é interessante. Penso eu, né, numa análise pelo menos por fora, de que é interessante porque hoje nós perdemos para alguns estados no que se refere aos valores. Mas se você olhar também dentro de tudo que você paga, hoje as escrituras do extrajudicial, ele financia parte da Defensoria Pública, financia parte do Ministério Público. Então, assim, nós não sabemos a força do que tem por trás. Eu achava que era só política. Mas se você olhar, né, reparar lá no final das escrituras, então nós percebemos que tem, né, vários financiamentos que mexem no orçamento público do Estado. Talvez daí a grande dificuldade em ter alterações, porque são assuntos sensíveis por conta dessas grandes instituições que estão indiretamente sendo beneficiadas. Exatamente. Pode ser, eu entendo isso daí também. Mas e se a gente pensar que daí teria um aumento na forma de pessoas ali consumindo essa forma extrajudicial? Aumentaria, de certa forma, também a renda, né? Teria um volume maior de gente procurando, talvez, o extrajudicial. Essa questão de calcular, porque assim, se a gente está com a tabela engessada em 300 mil, quer dizer que um imóvel de 1 milhão, eu vou faturar o que eu faturo com um imóvel de 300 mil. Então, se eu pego e dou uma esticada na nossa tabela e coloco, olha, imóvel de 300 mil é uma escritura de 10.500 e poucos reais, beleza. A gente vai reduzir essa escritura para, sei lá, vamos comparar aqui. Hoje uma escritura no Paraná está de teto, que é de 300 mil, está 2.000 e poucos reais versus 10 mil.
Sim. Você vê, olha só a dissonância, né? Por isso que a gente tem essa evasão de escritura para o Paraná. Ainda tem isso, né? Tem a perca do pessoal que evade ainda, né? Exato. Porque às vezes compensa ir no Paraná de avião, de carro, ainda assim fica mais em E conta. nem precisa mais, né? Tudo digital hoje em dia. Tudo digital e pior, né? No Brasil inteiro você consegue fazer isso. No Brasil inteiro. Escritura... Você tem algumas travas de localidade, de regras ali, mas o pessoal acaba nem olhando tanto isso, né? Mas assim, qual que é o pior? Os cartórios de fora, tipo os lindeiros aqui, Estado de São Paulo e Paraná, eles já têm até os procuradores profissionais. Uhum. Então o cara quer fazer uma escritura lá, ele já nomeia, o doutor Anderson aqui é nosso procurador, você manda a procuração no nome dele, ele vem assinar por você, né? Então assim, é uma questão, eu vejo assim, poxa, bastava todo o sistema, a procuradoria, o Ministério Público, sentar, fazer um cálculo, falar, olha, já que a gente está ganhando até 300 mil reais, imóveis de 300 mil reais, vamos esticar isso daí e vamos diminuir de 300 para baixo. Então, a escritura que eu gastaria 10 mil num imóvel de 300 mil reais, eu passo a gastar, sei lá, 4 mil reais. Uhum. E aí vai subindo o preço. Então, isso criaria aí uma certa trava, né? Porque, veja, eu acho que o risco maior de você levar uma escritura para fora é o quê? A segurança jurídica. Você nem conhece o procurador que vai assinar, né? Você nem sabe se o cara vai assinar na hora ou não, o que vai acontecer. Então, você confia em um terceiro a escrituração do seu imóvel, que às vezes é o seu único bem na vida, né? Uhum. Então, eu acho assim que essa questão de emolumentos é uma crítica. Eu até tenho um vídeo que eu fiz no meu Instagram que eu falo que a questão dos emolumentos é a melancia. Porque a melancia ninguém come sozinha, né? Uhum. Então, cada um pega uma fatia ali. Eu até desenhei uma melancia e coloquei que cada um tinha uma fatia, né? E acaba que os cartórios, eles querem, na verdade, que isso aconteça. Porque, tá engessado em 300. Em Campo Grande, qualquer imóvel hoje está valendo mais que 300 mil reais, né? Então, tendo esse reajuste, tendo os órgãos se empenhando, eu acho que aqui né? no nosso estado e nos outros também acabou não evoluindo em relação à tecnologia. E eu já aproveito esse gancho para fazer uma crítica também no que se refere a valores de matrícula. Às vezes você vai dar entrada no extrajudicial, você precisa da matrícula atualizada. Exemplo, hoje você pede pela internet. Está custando na faixa de quê? De 40, 41 reais. 40 e 65 Às vezes, durante centavos. o processo, você tem que pegar de novo. Hoje, por mais que você pague caro num cyber da vida, você vai pagar o quê? R$2,50, R$3 na matrícula, na impressão? Então, qual a finalidade? Como que eles chegaram nessa composição de custos? Pois é. Então, a gente tem essa... Às vezes, no meio do processo, você pede. No final, lá, se der qualquer problema lá na hora de gerar a Cefaz, avaliar o imóvel, você tem que juntar 2, 3 matrículas. Pelo menos comigo já aconteceu isso. Porque o prazo de validade é 30 dias. Então, eu acho ou teria que aumentar o prazo de validade, ou tentar idealizar algo mais justo, porque R$40 na matrícula que é uma impressão? Sim. Hoje a gente tem um mecanismo no sistema registradores que a gente tem a visualização da matrícula, né? Ela não tem aí força de certidão, então eu não posso exigir algo com base nela, mas ela tem força de visualidade, né? A gente pode pegar e fazer a visualização dessa matrícula. Você vai pagar bem menos, eu acredito que, se não me engano, é R$20. Você paga para visualizar a matrícula, mas ela não tem força de certidão. Uhum. Já é uma pequena evolução, né? Sim. Mas assim, claro que você tendo uma matrícula, acho que a gente poderia ter um mecanismo aí de apenas confirmar que aquilo que você tem ainda está válido. Não teve alteração. Não teve alteração. Vamos supor, uma certidão. Fala, olha, certifico que a matrícula emitida no dia tal, com código tal, ainda é válida, considerando que não houve nenhum ato de registro ou anotação em relação a esse imóvel. Então isso vai o quê? Vai baratear, mas falta ainda muita gente pensar, mesmo né? que fosse liberado só para o cartorário. O tabelião, na hora de registrar ali, não é aberto ao público. Mas para não ter essa necessidade das pessoas, tem que estar juntando esses documentos toda hora. Porque acaba virando um mercado ali que rende muito para eles. Porque qual o custo que tem dele tirar do próprio sistema dele, que possivelmente já está digitalizado, e enviar de novo? Centavos, né? Vamos dizer assim, na quantidade, né? Sim. Considerando a quantidade, o cara não gasta quase nada. Isso onera muito custo. Claro, hoje, a advocacia extrajudicial, ela já é vantajosa por ser mais rápida, por ser mais célere. Mas se tivesse uma diminuição de custo, porque talvez, a depender, vamos citar aqui um processo de inventário, pode ser, claro, o extrajudicial é mais rápido, mas a depender do valor e da forma, pode ser que o judicial ainda fique mais barato. Muito mais barato. Ainda, eu acho que assim, hoje, Rafael, meus principais concorrentes ainda, meu principal concorrente é o judiciário, né? Uhum. Porque quando a gente faz uma comparação para o cliente, lá no escritório a gente tem essa dinâmica, né? De perguntar para o cliente qual é a necessidade dele, qual é a sua real necessidade, por que você quer regularizar seu imóvel? Uhum. Eu quero porque o Dr. Rafael vai fazer a aquisição dele e ele só vai me pagar se eu tiver em meu nome. Então a gente tem que ir para o extrajudicial com certeza. Agora, se for uma família um pouco mais humilde, regrada, você vai ter que ir para o judicial, porque você vai comparar, para fazer um inventário de uma casa de 100 mil reais, você vai pagar o ITCD, você não tem parcelamento no extrajudicial, no seu ITCD, 6% na lata,
No judicial você consegue parcelar em 6 vezes, sai em 6 boletos, então a pessoa consegue se programar, né? E as matrículas. Eu tiro a matrícula, 30 dias se venceu, na hora de lavrar a escritura, eu tenho que ter outra matrícula. E às vezes a pessoa não tem. E no judicial não, eu entrei com uma matrícula válida, ela é válida até o final do processo. Né? Eu não vou ter esse custo. E a justiça é gratuita, né? Embora aplicável no extrajudicial, ainda pouco utilizável, né? Por que pouco utilizável ainda, Zé? O extrajudicial, os cartórios, ele é uma atividade privada, né? Então é como se fosse uma empresa com a delegação do Estado. Então eles não querem, né, fazer o serviço de forma gratuita porque não tem uma retribuição do Estado, né? Uma compensação, seja ela através de valores imediatos ou através de crédito, né? Crédito tributário ou alguma coisa nesse sentido. Então acaba que isso é muito fechado. Né? Dificultam bastante. Então. Exatamente. Então as pessoas têm direito à justiça gratuita, elas poderiam angariar ali alguns descontos, né? Outros não, mas cairia muito. Só que isso ainda é muito dificultoso, né? Até mesmo eu entendo. Você imagina você ter uma empresa da qual você é o responsável por pagar a luz, o aluguel, os funcionários, e o Estado chega ali e fala, olha, você vai ter que me atender dentro dessas regras, que são regras extremamente complexas de serem cumpridas pelos tabeliões, e aí o cara vai chegar lá e usa de graça o seu serviço. Então, assim, falta também o Estado aí dar uma olhada para essa questão de fazer uma compensação. Isso, eu achei que teria uma compensação, inclusive não tem. Não tem. Entendi. Não, pelo menos efetiva não tem. Certo. E como que você faz hoje para o poder de convencimento, digamos assim, de um cliente seu que está procurando, ele tem a condição, às vezes, de ir pela extrajudicial, mas ele às vezes está optando pelo judicial. O que você fala para ele, como você convence ele de que a melhor forma é o extrajudicial? Legal. Eu sempre falo assim, que a advocacia de sucesso, seja ela qualquer ramo que for, você consegue ela atingindo através de coisas que você não aprendeu na faculdade, né? A faculdade nunca ensinou pra gente, por exemplo, no extrajudicial, você não tem ali uma matéria de legislação do extrajudicial, a lei de registro público, parcelamento de solo, parcelamento de solos, incorporações, enfim, coisas que a gente usa hoje no dia a dia, né? Você não tem provimentos do CNJ. Então, tudo que você pega, que você não aprendeu na faculdade e aplica de uma forma mais correta, você tem sucesso. E uma delas é o quê? É o relacionamento pessoal, né? Saber conversar com a pessoa, saber explicar para ela. Então eu pego muito o quê? O meu objetivo quando eu vou fechar um contrato é eu entender realmente por que aquela pessoa está querendo regularizar o imóvel. Doutor Rafael, por que o senhor quer fazer esse inventário no extrajudicial de imediato? Qual que é a sua urgência? Não, olha, é o seguinte, eu tenho um menor aqui, né? Tem uma pessoa doente. Então a gente, olhando para esse cenário, eu começo a colocar os prós e contras. Só que assim, eu não consigo enxergar viabilidade para a pessoa deixar o extrajudicial, se ela tem essa condição, e ir para o judicial, né? Porque isso agrega um valor absurdo no imóvel. Hoje, se você tem um imóvel, e a gente está falando aqui de uma área, até para quem quer começar, a gente está falando de 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil, né? Então, se a pessoa tem condições, um imóvel irregular que está valendo, sei lá, vamos imaginar aí que o valor de mercado dele é R$200 mil, se em algum momento ela conseguir alguém para comprar, ela vai vender por metade do preço, né? E ainda vai ter que pegar ali um gato, um cachorro, um sapato. Então, as vantagens para a pessoa regularizar, digamos, a pessoa tem um imóvel irregular, mas ela mora ali, ela talvez naquele momento não tenha intenção de vender. Como seria para o advogado que ficou sabendo ali que tem aquele imóvel irregular? As vantagens, uma delas seria essa, então. Seria questão de financiamento e tudo mais. Exatamente. Reforma, tem crédito, acho que a Caixa libera crédito. Crédito, exatamente. Mas assim, eu bato muito na tecla que a pessoa chega assim, vamos imaginar um caso corriqueiro, loteamentos irregulares, clandestinos. O cara vai lá, passa o trator na área lá em 1990, fatia em lotes e começa a fazer contrato, né? Beleza. Poxa, eu fiz o contrato com o Dr. Anderson, ele vendeu pro Dr. Rafael, que vendeu pro Dr. Henrique, e foi assim, então eu tenho tudo aqui, eu não tenho motivo para me preocupar. Só que aí eu desperto na pessoa, falo, olha, você conhece quem é o real dono? Quem é o titular daquela matrícula? Ah, não conheço. Não, estou te mostrando aqui, é uma empresa. E agora eu vou te mostrar mais. Abre aqui a quantidade de processos que essa empresa tem. O seu imóvel, como ele é só uma matrícula pura e simples, não tem uma promessa de compra e venda averbada, não tem o seu nome ali, não tem nenhum registro, o seu imóvel está exposto a riscos.
Você está disposto a correr esse risco? Já que é seu único imóvel? E isso traz para a pessoa uma certa urgência na situação. Porque as pessoas, às vezes, elas não regularizam o seu imóvel, não é, às vezes, por questões financeiras. Eu acho que, assim, de 10, 2 é por questões financeiras. Mas as pessoas não regularizam por falta de conhecimento dos riscos, né? E dos benefícios também. Então, a pessoa acha que, no final da vida, ela vai conseguir doar aquele imóvel. Que ela vai conseguir, ao invés de deixar todo para um filho, ela vai conseguir privilegiar um sobrinho através de um testamento. Não vai. Ela vai ter uma grande dificuldade em fazer cumprir a vontade dela, né? Lá no escritório, a maioria dos imóveis que eu vou regularizar, eu particularmente não consigo fazer contratação direta com os clientes. Porque eles falam, eu já moro aqui, né, eles não conseguem, pelo menos, enxergar essa vantagem. Eu acabo tendo que regularizar quando eu vou fazer o divórcio no inventário da pessoa. Esse é um outro escape que vem bastante cliente nesse sentido. Olha, meu pai morreu, ele morava nessa casa, não tem documento, tem que regularizar. Aí a pessoa já nasceu uma urgência, né? É imposta pela natureza, porque não é da vontade dela. Ainda mais em cidades menores, né? A gente está na capital, mas, por exemplo, uma cidade menor, pô, você sabe, eu moro aqui, pô, eu sou o Zé Pedreiro. Filho do João. Filho do João. Eu tô aqui, você conhece meu pai e seu pai eram amigos, então por que eu vou regularizar, cara? Você acha que o prefeito vai me tirar daqui? Ele conhece também. Votei nele, votei no vereador. Então, assim, as pessoas não têm essa preocupação por falta de conhecimento, né? Então, uma das dicas que eu dou para quem quer começar nessa área, seja os novos ou quem quer migrar, é despertar para quem está precisando regularizar essas dificuldades, esses problemas que elas podem passar. E pode ser um problema iminente ou pode ser um problema que vai acontecer daqui a uns anos. Mas você já mostra, olha, a empresa está devendo IPTU de outros imóveis. Uma hora ou outra vai chegar aqui nessa matrícula, a averbação na execução fiscal, por exemplo. Trabalhista pode acontecer. Dívida trabalhista, uma indisponibilidade trabalhista, que aí depois nem regularizar, até para regularizar você tem problemas, né? Então, a partir do momento que a pessoa conhece essa situação, aí você desperta um interesse em regularizar. Então, você levantou o seu cliente, você conseguiu a sua lead. E aí você tem que convencer ela de que o seu trabalho né, é um trabalho melhor do que o do vizinho. Como? A gente foca no resultado. Doutor, e quais são os imóveis que podem ser regularizados? Nós sabemos que parece uma alteração em 2015, 2017, mas tem vários. A nível Brasil, você tem imóveis que foram construídos em área verde. Nesse exemplo que o senhor citou, que é relacionada... Era uma área rural... A pessoa faleceu, cortou lá, começou a vender os lotes, está na área rural. Mas acabou se tornando ali um bairro, um anexo à cidade. Todos hoje, a lei traz essa flexibilidade para poder incentivar as pessoas a regularizar? Exatamente. Hoje a gente está vivendo um momento legislativo, vamos dizer assim, no direito extra, na advocacia extrajudicial do direito imobiliário, em que praticamente, doutor Rafael, todos os procedimentos judiciais está adaptado ao extrajudicial. E a última inovação, que foi uma maravilha, para nós, nosso escritório comemorou muito, foi a adjudicação compulsória extrajudicial. Né? Então, você preenchendo ali alguns requisitos, uma ação que antes levaria aí pelo menos 3 anos, né, no procedimento comum, né, no judiciário, hoje a gente consegue finalizar em 3 meses, 4 meses, a depender do cartório de registro de imóveis, né, do fluxo que ele dá ali. Então, a legislação hoje ampara todos... A adjudicação você consegue fazer tanto extrajudicial como judicial? Como é feito? Como judicial. A extrajudicial, o que muda de uma para outra, né? A gente não pode ter um litígio iminente. Então, o que seria isso? Eu notifico a pessoa, preenchendo os requisitos. Quais são os requisitos? Eu tenho que ter um título, pode ser um contrato, pode ser uma promessa, você tem que ter um título, registrado ou não. A lei não determina que ele esteja registrado. Registrado é o quê? Ele na matrícula, ele não precisa estar aparecendo na matrícula. Então, se você tem um título e esse título está quitado, você pode fazer a adjudicação compulsória extrajudicial. Isso você diz um contrato de gaveta também? Pode ser um contrato de gaveta, né? Desde que seja com o titular registral. Né? Se ele faleceu, você tem que inventariar os direitos, passar esses direitos, essas obrigações e os direitos para os herdeiros, e aí você inicia esse processo. Hoje né? É possível fazer só o inventário da posse? A posse é até uma briga, tem até um caso, depois eu vou contar, mas a posse, ela é possível. O STJ já definiu isso daí. É possível você inventariar a posse. Aí os cartórios, depois que saiu essa decisão, entendeu como sendo obrigatório o inventário da posse, né? Mas não, a posse ela é transmitida por força de lei, no Código Civil está bem claro dizendo que com a morte se transfere a posse aos herdeiros, né? Até pelo princípio da Saizine, você também já pode exercer em nome próprio a posse e pode requerer a própria usucapião em seu nome. Então, se era do seu pai, faleceu, você não precisa fazer o inventário, mas você pode.
Por exemplo, o Anderson tá lá na cidade dele, o pai dele falece e ele começa a questionar com o irmão dele os imóveis de posse do pai dele. Aí a legislação, até a parte judicial, vai te determinar primeiro o inventário dessa posse, para depois você vir requerer o uso do próprio imóvel, né? Caso de litígio, isso aí, então, só dessa forma. Só dessa forma. No extrajudicial, o que a gente tem, e até uma porteira que está se abrindo aí, que está ficando muito legal, é que, embora os procedimentos coloquem como inexistência de litígio, cada vez mais tem dado força aos registradores de promover ali o bem-estar, né, para chegar ao registro final. De que forma? Através de uma conciliação, através de até mesmo um julgamento. Eu dou um exemplo para vocês. A gente atua bastante no uso capião extrajudicial, né? Então, eu vou lá, entro com o uso capião extrajudicial, tem uma série de requisitos, uma série de situações. Chega no final, tem algumas notificações e editais que a gente publica, né? E a legislação que tratou, que foi o provimento 65 do CNJ, ele diz o seguinte, que não pode haver impugnação de qualquer parte. O Estado, a União, o município, ou algum interessado, um vizinho, ou o titular registral, não pode impugnar. Mas se ele impugnar, o registrador tem que remeter ao judiciário. Então a gente está no início de tudo isso daí, falando, poxa, não faz sentido. Não pode fazer sentido, porque eu vou gastar, para você ter ideia, doutor Anderson, uma ata de um uso capião extrajudicial, ele é o preço de uma escritura. Então, se eu tenho um imóvel avaliado em 300 mil, meu cliente pagou 10.500 de escritura, que é a ata notarial de uso capião. Aí lá no final, para ele ir para o judicial e, embora a legislação fala que a ata pode ser usada como prova, tudo a gente vê que na prática o juiz não olha muito para a ata. O juiz vai para a audiência, vai seguir o normal, né? Então hoje, o que está mudando? Teve uma alteração, aqui no nosso estado foi através do nosso Código de Normas, que é uma das principais legislações local, que o advogado do extrajudicial, né, já fica aí uma dica, ele tem que dominar bem ali a estrutura do Código de Normas, né, é indispensável, ele tem que conhecer o Código de Normas. E ali no Código de Normas ele deu algumas hipóteses em que, havendo uma impugnação no seu uso capião extrajudicial, o tabelião ele pode analisar se aquela impugnação é fundada ou infundada. Exemplo, o município pode impugnar, mas falando, deve IPTU. Pronto, a dívida de IPTU, aí cria, nesse caso específico, você me colocou numa situação complicada, porque ainda a legislação fala que seja qual for a impugnação vindo de órgão público, ela tem que subir, né? Mas vamos supor que seja o vizinho falando assim, não, esse terreno dele aí não é ele não que está na posse. Mas como assim não é ele não que está na posse? Com base em quê? Quais são os elementos que te levaram a essa conclusão? Então hoje, já tem esse amparo, o próprio tabelião, o registrador, ele pode julgar isso daí, né, e dar sequência, e depois, se a parte que impugnou se sentir prejudicada, ela pode fazer o chamado suscitação de dúvida, né, que é um procedimento judicial, que é distribuído para o juiz corregedor local, que ele vai analisar a conduta do tabelião, se aquela conduta foi assertiva ou não, se aquela conduta foi arrepio da lei. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vê que, embora o extrajudicial não comporte esses litígios, ele já vem abrindo ali mecanismo. Agora você imagina, Anderson Rafael, a quantidade de situações que a gente não pode resolver, que a gente pode resolver no extrajudicial. Né? E tem também o provimento que instituiu a conciliação dos cartórios. Ainda não está sendo amplamente aplicado, mas se tiver um caso lá, vamos supor, uma guarda, né, que envolve menor, ou um litígio com banco, qualquer tipo de litígio, né? Ao invés de você procurar o judiciário, você pode procurar ali o cartório, sem a situação comportando uma conciliação, você resolve dentro do cartório. Imagina, só o cliente foi negativado indevidamente. Você fala, vamos pôr indenizatória aqui, o judicial hoje está condenando aí em 10 mil reais, em 5 mil reais. Você chega lá na conciliação e fala, paga 3, mas paga agora. Extrajudicialmente. Extrajudicialmente. Então, assim, só que falta muito a gente mudar ainda esse mindset, esse pensamento de quem está atuando nisso, né? Porque é muito contrário no Brasil, né? A gente olha os filmes americanos, né? Ali o juiz já bate o martelo, está sentenciado, né? Então, aqui, quando a gente fala disso, o pessoal, os clientes, você fala, igual nos Estados Unidos, então? É assim que quem assiste série lascou, né? Se for ver essas séries, vão achar que é tudo rápido. Que o dano moral é coisa mais absurda. Sabe que, infelizmente, é outra coisa aqui, né? É uma realidade diferente, né? Bem diferente.
Doutor, e como que funciona hoje para quem quer começar na advocacia extrajudicial? A primeira coisa é isso, código de normas. Ela tem que estar sabendo de cor isso daí, como que atua, o que o município disponibiliza ali. Exatamente. O Código de Normas é uma legislação estadual vinda do tribunal, né? Sim. Então ele regulamenta ali a atividade do extrajudicial no seu contexto completo, né? Certo. E aí a gente tem as complementações através da legislação federal, né? Um exemplo aqui, a 6766. Vamos supor então que eu sou advogado, ou quero começar na área da advocacia extrajudicial e vou trabalhar numa imobiliária, ou numa loteadora. Então aí existe legislações específicas. Você vai trabalhar com loteadora, 6766. Você vai trabalhar numa construtora, legislação de incorporação. Tudo isso analisando em conjunto com o seu código de normas. Então você tendo esse amparo, e aí infelizmente a gente não tem isso na faculdade. Não sei se vocês se recordam, mas de ter alguém falado sobre a LRP, Lei de Registro Públicos, Lei de Incorporação. Ali, o Código Civil, bem rápido, Estatuto das Cidades... E pronto, zero. Né? Não, e olha lá, é zero praticamente. Plano diretor também é um instrumento indispensável, né? Por que indispensável? Porque se você for trabalhar, um exemplo, com loteadores, o loteador vai lá, chega uma matrícula para o advogado, porque ele pode... Uma advocacia muito forte também, a minha, como eu disse, meu nicho é regularizar imóveis. Mas também tem um nicho muito ainda inexplorado e forte, que é a consultoria e assessoria. Eu quero comprar um imóvel. Doutor, eu posso comprar esse imóvel? Então, se você trabalha com loteador, você tem que analisar o plano diretor para ver se aquela zona que está localizado o imóvel, quando eu falo zona, é uma questão de divisão. É que o Anderson deu uma risadinha aqui. Eu falei, Essa é outra zona, galera. Então, com base... Por exemplo, essa advocacia é interessante. Ele ficou dando uma risadinha, eu falei, deixa eu explicar melhor. Melhor falar qual a zona. Então, por exemplo, a gente tem aqui em Campo Grande zonas específicas que é para instalação de indústria. Aí vamos supor que chega o seu cliente, que é de São Paulo, falou, ali eu quero lotear, tá baratinho, porque realmente o metro quadrado tende a ser mais barato desses locais. Então você tem que ter o conhecimento de que aquela zona de expansão ali não comporta um loteamento. E isso tudo é com plano diretor? Tudo com base no plano diretor e a lei de parcelamento do solo. Então vamos lá, quero advogar no extrajudicial, por onde eu começo? Fazendo primeiro aonde você quer atuar, como que você quer atuar. Então a gente tem hoje alguns sites que te mandam demandas, né? Isso é legal, na nossa época, né, que a gente se formou, acho que a gente se formou mais ou menos na mesma época, comecei a advogar em 2014. Na mesma época por aí. Então, há 5 anos eu advogo exclusivamente tento, né, exclusivamente no extrajudicial. Claro que tem demandas que a gente também, né, tem que acompanhar no judicial. Então, quando eu comecei, a gente tentou se colocar num lugar. Aonde que eu quero advogar? O que eu quero fazer? Eu tive o privilégio aqui no estado de fazer o primeiro uso capião extrajudicial nos 3 cartórios. Então isso me deu assim uma certa credibilidade de continuar esse assunto. É sério? O seu foi o primeiro, cara? Foi o primeiro. Tive essa honra, né? E é uma história bem legal. Eu estava vendo um vídeo daquele professor José Andrade Neto, que é juiz de direito aqui. Sim, sei. Ele é bem famoso aqui na área. Vamos trazer ele aqui. Vai ser legal. E ele falou, tinha acabado de fazer o novo Código de Processo Civil, que ali começou o uso capião extrajudicial, né? E aí num dos vídeos dele ali, num dos cortes, ele pegou e falou, olha, o advogado que quiser ganhar muito dinheiro, se dar bem na vida, faz isso aqui. Eu falei, cara, eu tô precisando disso daí na minha vida. Tô querendo isso, hein? Eu tô querendo isso aí. E eu já tava passando por um processo de querer ficar nichado, né? Ficar especialista em uma área. E comecei. Aí tinha um caso na minha família que já tinha passado por vários advogados. A advogada falou, não, eu não acho os herdeiros desse loteador, tá o maior rolo. Aí eu fui ler lá o provimento 65, tinha acabado de sair. Falei, cara, mas não precisa disso. Tem aqui uma regra, outra que tem regras muito específicas. Coisas assim que às vezes são mitos que tá dentro da nossa cabeça. Quando você vai ler ali, fala, não, mas não é bem assim, não. Isso aí é uma inverdade. E a gente começou, né? Então, o que eu escolhi para minha carreira? Eu escolhi regularizar imóveis no extrajudicial. Então, vamos lá, saí da faculdade agora. O que eu quero fazer? Eu quero trabalhar com imobiliário. Meu pai é corretor, um exemplo. Meu pai é incorporador. Então, você escolheu o seu nicho, você tem que se especializar. Pega o código de normas, analisa aquilo ali, porque você não aprendeu na faculdade aquilo. Torna-se um expert nesse assunto e depois faz. Eu falo assim, tem um ditado chinês lá, né, que 99% é transpiração e 1% só de inspiração, né? Então você tem que ter esse 1% de falar, eu quero isso, mas meu amigo, tem que estudar.
Você tem que estudar porque quando eu estiver conversando com o Dr. Anderson aqui, a gente falou de eleitoral, de repente ele fala de um caso dele e fala, não, eu consigo resolver. E aí você vai começar. E o que a gente não aprende na faculdade, que é o indispensável, é o relacionamento. A gente não sai. Eu mesmo, um exemplo próprio, eu saí da faculdade sem saber conversar direito com as pessoas. Sem saber como captar um cliente. Sem saber como captar um cliente, sem saber... E ninguém ensina isso. Né? Ninguém ensina isso. Então, assim... A não ser nós agora aqui com o podcast. Né? E agora, então, por isso que eu falo, o pessoal tem que existir, né? Aprender com quem já sofreu, né? Que tá calejado. Então, assim, eu comecei, minha primeira ação que eu peguei era de uma vizinha da casa do meu pai. Meu pai até que foi... que divulgava, né, que eu virei advogado, meu filho é doutor. Os pais são os melhores captadores no começo. Melhor. Não, e é engraçado, meu filho é advogado, ele tem até OAB. Tem até OAB. Não, tem uns que começam quando você tá no primeiro semestre, já tá captando. Então vai. Meu filho lá tá fazendo faculdade. Doutor, ele é quase advogado já, ele tá no primeiro semestre. 5 anos só. Enfim. Então, assim, aí eu não sabia conversar com as pessoas, né? Porque aí na faculdade você não tem essa simulação. Não. Falou, vamos fazer aqui uma audiência simulada? Vamos pegar aqui o meritíssimo, vamos fazer uma interpretação de tudo que está acontecendo lá, vocês vão replicar nessas histórias? Então não tem. Então você sai, o Rafael chega lá, tá dentro do quarto dele, falou, rapaz, peguei meu AB e agora, o que eu faço com isso? Vai na internet, coloca lá, tira a dúvida de um, de outro. Então assim... Porque depender com quem você conversar, todo mundo vai falar, nossa, a área aqui é boa. Exatamente. A eleitoral é excelente, principalmente agora esse ano, é bom. Sim. Aí você conversa com um advogado que faz inventário, ele também vai falar, mas eu acho que um dos diferenciais está justamente isso. Se você quiser virar um clínico geral, você não vai ser bom em nada e talvez vai pegar um processo aqui e ali. Agora, quando você nicha e vira referência, eu acho que até os próprios colegas passam a indicar. Um exemplo, eu atuo no eleitoral e chegou para mim um problema de regularização de imóveis. Fala, como que eu vou resolver? Não, o Zé Guilherme, eu sei que ele é referência no assunto. Eu tenho um problema lá com plano de saúde, é Código de Defesa do Consumidor. Quem faz? Eu sei que o Dr. Rafael faz. Isso. Eu acho que você acaba virando referência até para os próprios colegas. Com certeza, com certeza. E assim, eu sempre falo que ajudar, você não ser aquele advogado, né, que prende a informação, é a melhor coisa. Porque assim, o Rafael tá com a dúvida. Olha, eu tenho um caso aqui que eu acho que cabe uso capião. Não vou nem falar, porque esse caso deveria estar no meu escritório, não no dele. Cara, não existe isso. Ele vai tirar essa dúvida. E às vezes, muitas vezes, as pessoas procuram, os advogados que nos procuram, né, por uma indicação ou outra, ou porque viu no cartório um procedimento nosso e gostou, ele já vem com a proposta. Fala, doutor, vamos fazer, eu cobrei X, o que o senhor acha? Vamos dividir esses honorários? Trabalhar em conjunto ali, né? É relacionamento, né? E é um relacionamento gratuito. Né? Acaba sendo seu captador, né? E assim, é incrível que o próprio cartório te ajuda a captar. Porque se você faz um trabalho específico, o cartório ele é proibido de fazer indicação. Mas ele pode mostrar um serviço que você já fez. Sim, não custa nada isso daí. Fala, olha, eu mesmo, se eu for fazer uma outra área, atuar em uma outra área, eu buscaria as referências e buscaria depois o acervo. Eu quero ir lá no cartório ver o que o doutor Anderson... Como que faz? O doutor Anderson fez? Quem que é advogado que já fez um aqui? Esse advogado já fez, então vou procurar ele. Quero fazer uma parceria, né? Então, assim, só que isso tudo gira em torno do quê? De um relacionamento. Né? Da gente saber abrir a boca e falar, né? E ser nichado também, acho que é a melhor coisa, né? Todas as profissões, a gente compara lá no escritório e fala, advogado pato. Né? A gente fala assim, eu cansei de ser o advogado pato, né? Já ouviu falar dessa história? Não, porque o pato, ele anda devagar, ele mal sabe andar, ele não sabe voar e ele não sabe nadar. Ele faz tudo meia boca, né? Medíocre. E aí, de fato, é assim, né? A gente fala, você faz criminal? O que é? Você vê que o negócio não é tão violento, você fala, faço. Mas é o seguinte, eu preciso de uma pensão aqui e tal. O que é? Não, faço. Então acaba que você não faz nada, né? E não valora o seu trabalho também. Não aí você tocou num assunto, assim, que é o principal, né? Quando você se especializa, embora você, na cabeça... A primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu me especializei, falei, cara, mas e aí? Se aparecer um criminalzinho, uma trabalhistinha, naquela que é papum, o que eu faço? Então, assim, você tem que negar renunciar. Isso daí, né? Como renunciar isso? Você tem que renunciar. Não tem como você tem que ter um posicionamento até mesmo na sua rede social. O cara tem que entrar lá e saber que você faz isso e que você não faz aquilo. Que o seu preço é justo porque você é especialista. Exatamente. Mas aí, nesse caso... pode ter outras pessoas que tentam fazer, mas quem resolve entrega o resultado é você. Exatamente. Como que você vai passar isso pro cliente? Mas e nesse caso aí da renúncia? Você renuncia ou apenas renuncia a deixar ele procurar? Ou você procura ter sempre gente que trabalha com cada área? Ou você fala para ele, vou procurar alguma coisa para você e indica? É aí que tá o segredo, né? A gente, embora se renuncia de uma forma cautelosa de passar para um parceiro, né? Fala, olha, eu não faço, não sou eu
eu tô te atendendo agora, mas depois eu não te atendo mais. Deixar bem claro isso pro cliente, porque no meio do caminho o cliente vai falar, doutor Anderson, você me indicou o doutor Guilherme, o doutor Rafael, e ele não tá me atendendo. Eu já tive esse problema. Isso é duro, hein? Isso aí é bravo, meu irmão. Trabalhista e previdenciário. E aí tu se queima por causa de uma terceira pessoa que tenta ajudar ali, né? Exatamente, cara. E assim, você ficou nichado, você começou a atuar no extrajudicial, então você foi ali, você se especializou, vamos fazer um passo a passo aqui pros caras. Uhum. Então, o cara se especializou, ele escolheu o posicionamento dele, falou, eu quero regularizar imóvel, eu quero trabalhar em imobiliária, eu quero trabalhar com incorporadora, eu quero, enfim, você escolheu o seu posicionamento, você se especializou, né? Você pegou a legislação ali, e hoje em dia, cara, você vê, tem uma série de cursos, né? Que já foram, essas pessoas foram muito criticadas, né? Dá curso, mas olha a quantidade de conhecimento que o pessoal divulga, né? Dissemina, né? O próprio podcast, o cara entra ali e assiste de forma gratuita. Então você se especializa, que antes a gente não tinha isso. Não. Né? Eles são bons, cara. São muitos cursos que te motiva, né? Você acabou de citar o exemplo do José de fazem cortar um caminho. Exatamente, tá vendo? Olha a mudança que uma fala fez na minha vida, principalmente. Uhum. Porque assim, claro, eu já estava buscando, mas uma fala mudou toda a chave, né? Virou a minha chave. Foi uma luz, né? Foi uma luz, exatamente. Então o cara escolheu, se especializou, começou a fazer relacionamento e tem que colocar em prática. Não tem. Você não vai estar pronto, Rafael Anderson. Não vai estar pronto. Não adianta você falar assim, não, cara, tem que terminar essa pós aqui para eu começar a atuar. Não é assim. Você já tem o básico, você já passou por essas fases, começa a fazer. Uhum. Dá a cara a tapa. Acho que dá experiência. Talvez, eu não sei se é interessante, mas assim, pelo menos ali com os amigos, familiares, pode chegar e falar pra eles, eu regularizo imóvel. Exatamente. Bate no peito. O seu tio tá com problema. Tio, eu regularizo imóvel. Às vezes pode até não ser o financeiro, mas eu acho que te traz um know-how. Exatamente. E sabe um negócio que eu fiz que me trouxe bons resultados? Por exemplo, eu acho que vocês passam por isso também. Se uma pessoa te aborda na rua, fala, o que você faz da vida? Uhum. Né? Primeira coisa que a gente fala, eu sou advogado. A pessoa, tá. Aí isso deu margem pra quê? Pra pessoa já te falar assim, então peraí, deixa eu dar uma olhadinha no meu processo aqui. Tira uma dúvida minha aqui. Tira uma dúvida aqui minha, um DPVAT, um seguro, sei lá. Quando as pessoas me abordam, eu já falo diferente. O que você faz da vida? Eu regularizo imóvel. Você é advogado? Isso, sou advogado. Regularizador de imóvel. Você já joga o nicho primeiro. Então eu já taco na cara dela ali, que eu não olho, né? Então, assim, isso pra mim já purifica, porque na hora, eu não sei se deve ter alguma comprovação científica, que na cabeça da pessoa, na hora, ela lembra de algo, cara. Referente a isso, né? É interessante, porque... cara, meu vizinho, cara, o terreno tá sujo, tá no inventário. Eu passar o telefone dele, você não dá uma olhada pra ele? Porque tá do lado da minha casa, tá sujo. Então, são coisas que no nosso dia a dia, você vai aprendendo. Se é nichado, o interessante é isso, né? Sim. E acaba, né, que você cobrando também um preço. Mas consegue valorizar o seu trabalho. Muito mais, né? Porque você acaba dominando, né? Porque assim, tem um certo custo. Digamos aqui um exemplo. Uma casa de 100 mil, você gasta 10 mil para regularizar. E a pessoa vai pagar 10 mil para um cara que vai tentar fazer, ou ela vai pagar 12 mil para um cara que vai entregar o resultado para ela. Exato, Então, igual a gente estava falando no início, né? O compromisso com o resultado. Uhum. Então, na advocacia extrajudicial, você tem esse benefício de conseguir se comprometer com o resultado, porque você consegue fazer uma consulta prévia. Claro que depois, em casos correlatos, você não vai precisar mais fazer a consulta prévia, né? Você já sabe que aquele tabelião, determinado cartório, em relacionado àquele assunto, ele vai decidir daquela forma. Então, você vai cada vez mais conseguindo um acervo técnico diferenciado, e isso tem um custo. Né? E como que funciona isso aí, essa questão da cobrança? Como cobrar um advogado que mexe com essa área? É um custo fixo? É baseado no valor do imóvel? Ainda mais o seu, que é regularização de imóveis, né? Essa questão também de você ter que levar lá antes o processo para você ter uma análise ali, tudo isso você já cobra também? Isso. Um custo inicial para você poder fazer tudo isso? A gente tem meu parâmetro é com base realmente no valor e no tipo de regularização, né? Uhum. Por exemplo, olha... Regularização através de divórcio. Acontece, olha, meu marido foi embora de casa, a gente quer terminar, eu quero vender esse imóvel. Enfim, qual que é o valor do imóvel? Como que está esse divórcio? Dá para fazer no extrajudicial? Dá. O que tem aí para a gente resolver? Tem dívida? Não tem? Então, com base nisso, eu faço uma compensação de preço. Mas eu dou como diz, coisa boa a gente não fala dica, né? É conselho, é recomendação. Uhum. Então, assim, o que eu uso, né? Dificilmente o cliente me tira na primeira reunião o meu orçamento. Muito difícil isso acontecer. Por quê? Eu sempre distingo duas coisas. Preço, né, e valor. Preço é aquilo que você cobra. Valor é aquilo que você agrega, o que você entrega para o seu cliente. Só que você fala, legal, o Dr. Anderson, né, mentindo muito sobre mim aí, falando que eu sou bom,
Então ele já me conhece. Mas o Rafael não. Como que eu vou passar pro Rafael? O doutor Anderson me indicou o Rafael. Como que eu vou passar pro Rafael que meus honorários vai custar 15 mil reais para regularizar um imóvel? Então, qual que é uma situação que eu faço? Eu abraço a documentação, né? Já mostro para ele que eu já fiz aquilo, começo a comentar casos passados, né? Utilizo de quem indicou, falo, ó, Dr. Anderson ele é advogado também, então ele, além disso ele ocupa uma função pública, então o senhor veio muito bem recomendado. Então ele já vi, eu já ressaltei que a indicação é quente. Sim. Aí eu pego a documentação, geralmente eu crio um grupo no WhatsApp, coloco o cliente, coloco alguém da minha equipe e começo a pedir informações ali durante uma semana para a gente chegar a uma conclusão. E marco depois disso uma reunião de fechamento. Só que acontece, a gente, como diz, quando você vai pescar, você vai lá, faz uma ceva no rio, né? Que o pessoal fala. É basicamente igual a isso. A gente faz, durante esse período, a gente vai dando elementos para o cliente, mostrando para eles que eu entreguei informações que às vezes ele não conseguiu em lugar nenhum. Por exemplo, uma foto de satélite, né? Ele quer fazer um uso capião, eu vou lá e puxo uma foto de satélite do dia que ele começou a construir. E falo, ó, de fato, viu? Eu consegui uma prova aqui do dia que você começou a construir. É lá em 2007, então você já tem um prazo. E aí começa a dar mais informação. Ó, tô vendo aqui na prefeitura que seu imóvel está avaliado em 100 mil reais. Ah, mas como você viu isso? Então já começa a dar informação. Fala, agora vamos marcar, eu já tenho aqui o projeto de regularização, vamos marcar para a gente apresentar nosso serviço. E aí a gente faz um material, né, bem didático para ele ver que aquilo ali que ele está contratando vai agregar, né, igual a gente falou lá no começo, ele não vai vender mais por 50% do valor. Aquilo ali vai agregar para que ele possa vender, transmitir, fazer o que ele quiser com o imóvel pelo preço justo, preço de mercado, né? Então é importante passar isso para o cliente, né? Você fez aquele passo a passo que a gente falou aqui. Você escolheu seu nicho, você se especializou, você treinou a sua comunicação, você começou a fazer o serviço, você se tornou bom realmente naquilo. Mas e aí, cara? Cadê os clientes? É uma confiança boa isso daí também, né? Porque você gerar essas informações, talvez alguns advogados ficariam com medo de falar, pô, fiz tudo isso aqui, entreguei na mão dele, ele procurou outro, né? Falar, pô, o cara me deu isso, aquilo. Mas é uma forma de trabalhar. Com certeza. Você está conquistando a confiança. É um risco do negócio. É o risco. E assim, existe um gatilho no nosso cérebro, um gatilho mental, que é da reciprocidade. Né? Então, se eu venho aqui e sirvo para o Dr. Anderson um copo d'água e eu precisar pegar alguma coisa perto dele, ele vai pegar para mim. Que ele, inconscientemente, ele acha que ele está me devendo. Então, eu acho que nos clientes, acontece, é técnico. Isso. Né? No cliente, acontece que ele fala assim, pô, o cara levantou isso para mim, conseguiu uma prova, me esclareceu, agora tá me chamando lá, tá me atendendo muito bem, tá me dando atenção, então eu tenho que fechar com ele. Isso é uma garantia do seu trabalho, assim, uma garantia que você tem no seu trabalho, né? Isso. Você fala, cara, você se garante naquilo ali, então é isso. Lógico, pode acontecer de vir alguém com uma má intenção, sempre pode, né? Isso não tem como, que tem uma porcentagem que, infelizmente. Mas isso que você informa, isso que você dá, a pessoa fala, pô, caramba, ele me forneceu tudo isso aqui. É uma forma de pensar, disso da pessoa ter essa certeza. Falar, se ele está fazendo tudo isso, ele está garantindo, então, o serviço dele de alguma forma, né? Ele não tem essa insegurança quanto a isso. E aquele medo, né, da pessoa, né? Então, assim, a pessoa tem muito medo do advogado, né? Então, ela vai, às vezes, seu escritório tá bem localizado, chega, seu escritório é bonito. Aí a pessoa fala, nossa, vai ficar muito caro isso daqui. Então, você tem que, acho que, correlacionar. Você vai entregar um preço, olha, estou te cobrando 10 mil reais. Só que o valor do meu trabalho, ele é muito superior a isso. Ele é muito superior. Você está pagando uma bagatela. Só que você não vai falar isso para a pessoa, né? Aí a gente começa a demonstrar, olha, esse imóvel aqui, se você quiser vender hoje ele, você não vai conseguir. Se você conseguir com muita sorte, vai ser uma proposta ridícula. Então, o meu serviço aqui vai dobrar o valor do seu imóvel. Então, se ele vale 100, agora ele vai passar a valer 200. Ou até mais, né? Se você precisar de um crédito lá no seu banco, onde você já tem conta, é só levar a matrícula regularizada. Para uma emergência, você pega Os clientes gostam muito de êxito na prática, né? Já acostumou aquele advogado, é 30%. Né? Tem situações que às vezes eu poderia ter cobrado até menos. E o próprio cliente já fala, não, doutor, é 30%, né? Aí eu às vezes estava pensando em 20%, mas se ele falou 30%, acaba sendo 30%. Mas na regularização de imóveis, na REURB, você sempre tem um preço fixo, você consegue também flexibilizar para assim, ó, eu vou ter ali uma composição de gasto talvez de 5 mil. Mas eu vou precisar também, eu vou agregar valor no seu imóvel e eu faço uma porcentagem no final. Isso, por exemplo, REURB, o que acontece na REURB são os contratos coletivos, né? A gente sempre coloca um como boi de piranha. Fala, olha, você vai ser o responsável por avisar os demais. Se eu conseguir atingir
essa quantidade tem uma redução, né? Se eu não conseguir, aí você e mais tantos tem outro preço. Então, claro, a gente tem que também transformar o nosso escritório numa verdadeira empresa. Embora é vedado na advocacia, mas nós não precisamos ter cara de empresa, mas a gente tem que pensar como empresa. Pensar como empreendedor, né? Exatamente. Você tem que... Nós vendemos conhecimento, né? Exatamente. Você está vendendo um produto. Na verdade, é um serviço que você vende como se fosse um produto. É uma prateleira da qual você faz divórcio, inventário, adjudicação, uso capião. E ali você tem que tratar cada item desse como um preço, né? E você tem que vender isso daí. Você tem que vender observando ainda a nossa restrição do código de ética, né? A gente tem um monte de coisa contra, né? Então a gente não pode divulgar de uma forma como bem entender. Então, assim, tem que saber como captar também para não ferir, né? De certa forma. Então, nesses casos, eu penso mais como uma empresa. Então eu falo, olha, pô, aqui o código fala, minha tabela fala que eu posso cobrar 10%, vamos imaginar. Mas aqui são 50 lotes para regularizar. Então, a metade não vai conseguir me pagar. Então, se eu parcelar, se eu diminuir... Então, essas flexibilidades que a gente aprende no dia a dia, né? Trabalhando, tentando fazer acontecer. E aí, acaba que dá êxito você fechar um contrato assim coletivo. Acontece. Tá bom. Calculando gastos também, né? Tem tudo isso. Tem que pôr na ponta do lápis. Tem coisa que você fecha, às vezes, contrato, que você tem um gasto, leva um tempo, te dá uma dor de cabeça, depois você pensa, né? Caramba, você devia ter cobrado tanto sobre isso. Eu tenho processo que nós começamos lá em 2015, 2016. Você fala, bicho, estou gastando mais que esse processo. Prejuízo, cara. Com a quantidade de recursos, tem processo lá que eu fiz agravo, já fiz apelação, inúmeras manifestações, eu já estou no prejuízo hoje. E assim, é duro quando você olha para o caso que você está cuidando e nem você acredita, né? Às vezes acontece com a gente. Você fala, putz, eu peguei lá quando eu saí da faculdade isso, e agora nem eu acredito mais nisso aqui. Eu tenho que trabalhar, porque imagina o cliente liga e fala, mas por que você não apresentou o recurso que meu sobrinho viu? Sim. Ele é advogado também, ele está no segundo semestre. Do amigo do primo. Abriu o processo que viu, porque hoje a internet facilitou, né? Então ele mesmo vai lá e contrata o Jus Brasil e paga R$ 2,90 por mês, 3 e pouco. E para saber, né, qual é o direito dele. E assim, a gente olha, a gente saindo, a advocacia extrajudicial ela é uma baita, traz muito benefício. Imagina só, né, o resultado. Você ligar, o doutor Rafael pega e liga para o cliente dele lá, aquele processo lá de negativação indevida, você ganhou R$10 mil. Não é uma sensação boa? Para nós, né? Traz, assim, uma sensação de paz, né, no coração. Você, poxa, consegui. Missão cumprida, né? Missão cumprida, cara. Então, a gente tem muito isso no extrajudicial, porque você já lida com o resultado. Eu sempre costumo dizer que uma das principais diferenças também é a gente não olhar tanto para processo no extrajudicial e olhar muito para a pessoa. Né? Então, você lida muito mais com a pessoa do que com o processo, com o peticionamento. Então, eu não tenho grandes peticionamentos no extrajudicial. Eu tenho um bem feito, que são os requerimentos iniciais, e depois complementações, que são atendimentos à nota de exigências. Então, isso faz com que eu cuide mais da pessoa. Falo, olha, estão me questionando ali, é seu estado civil, não está certo, cadê? Não, é uma certidão que está faltando, então vamos juntos procurar isso daí. Então, você lida muito mais, né? É diferente de outras áreas, que você vai ali, pega a procuração, quando sair a sentença eu te aviso. E aí você tem comprometimento com o quê? Com o processo, né? E aí, no final, ainda o resultado pode ser improdutivo para você, né? Com a negativa de provimento, alguma coisa assim. Então, eu sou muito feliz no que eu faço, né? Eu me encontrei nessa área, há 5 anos já faço isso e sou muito feliz e não penso em parar, nem mudar, nem acrescer uma outra área. Claro que tem clientes e clientes, né? Vem clientes que eu já regularizei um imóvel, que ele pede para eu fazer uma notificação do síndico de não sei o quê, que o cachorro... Então, a gente acaba atendendo. Mas, assim, o resultado que dá é muito satisfatório. Então, é muito boa a área, é muito interessante, né? É um campo muito grande, né, hoje em dia, né? Não acaba, né? Eu acho que não acaba porque, ao mesmo tempo que você vê lá pessoas que tá arrumando um loteamento ali, às vezes por conta do custo, a pessoa já tá loteando também uma outra chácara e fazendo e tá, de certa forma, também já começando imóveis irregulares. É o plantio, né, do imóvel irregular. Isso não vai parar. A gente está falando, é um levantamento pelo Ministério do Desenvolvimento, né, de 30 milhões de imóveis irregulares. Só que é uma máquina, é uma indústria do imóvel irregular. Por quê? Também a gente tem aí algumas coisas, uns entraves. Por exemplo, na sua cidade, uma cidade menor. Pô, se você for implantar um loteamento lá, às vezes a prefeitura não tem um instrumento para analisar. O que precisa? Aí o que você faz? Você fala assim, não, cara, eu vou passar o trator aqui, eu abro essas ruas e depois vou andando. No meio do caminho você recebe, não recebe, você já viu que recebeu mais que
que pagou no terreno, você abandona o negócio. Então, assim, parece que existe uma indústria do imóvel regular. Daqui 10 anos, pode ser que os 30 milhões... estejam regularizados. E já tenha mais 20, né? Assim eu espero. Não vai extinguir, então, né? Isso aí não extingue. Mas a lei ajuda bastante, né? Eu tenho uns primos meus que moram em São Paulo, e lá, para nós aqui nem tanto. Nós temos algumas favelas, alguma coisa nesse sentido, mas não tem aqueles puxadinhos. Em São Paulo é comum, a lei flexibilizou até para você regularizar até para isso, direito de laje, né? Você vê as favelas em morros, sim, que é uma casa, literalmente, um prédio em cima do morro, né? Só que ele é deitado. Entendi. Então, hoje tem um direito de laje. O que é o direito de laje? Você regularizar a sua propriedade que não está vinculada ao solo diretamente, está em cima de outra propriedade, né? Acontece muito. É da minha mãe o solo ali, ela colocou o barraquinho dela e foi crescendo em cima dali. Aí eu chego lá em cima e já sou um neto da que está no chão. E aí eu não posso vender, não posso alugar, e meu direito de moradia, né? Então vê a lei da REURB. O genro que constrói um puxadinho no fundo da casa da sogra, ele consegue regularizar? Hoje ele consegue, né? Hoje, eu não recomendo ele fazer isso, mas tem muito, cara. Hoje, assim, a gente consegue instituir condomínio e abrir matrículas individualizadas. A gente consegue fazer a REURB e abrir matrículas individualizadas. A gente tem, às vezes, um problema entre a lei federal e o plano o plano de expansão, plano diretor. A metragem mínima. Exatamente. Ali, né? Olha o problema. Vem a lei da REURB e fala que eu posso ter matrículas individualizadas, independente de cumprir uma legislação específica. Aí vem o plano diretor da cidade e fala assim, mas aqui na minha cidade, o mínimo na frente do imóvel são 12 metros. Fala, não, mas de frente aqui eu tenho 10 imóveis nos 12 metros. Fala, então você não pode regularizar. Então cria alguns entraves aí, até as prefeituras ou o órgão que faz... O Estatuto da Cidade, eu acho que fala em 5, se eu não me engano, né? Testada mínima. Tem alguma lei federal que fala. Então, só que assim, acaba que a regulamentação geral fica para o município, né? Aí ele pode estender isso, então, porque ele é o dono do negócio, né? E assim, a gente falando de resultado, eu lembrei aqui de um caso que é bem interessante, né? Eu tinha um cliente que ele é empresário e ele investia muito em lojas. Então ele comprava terrenos de esquina e faziam galerias. Aí quando a gente começou a trabalhar com ele, numa determinada compra, ele pegou e passou para nós. Falou, tô comprando esse terreno aqui, é uma esquina, eu vou colocar lojas. Eu falei, então tá, já tem um projeto, já tem tudo aí prontinho? Não, tá tudo certo já. Na verdade, eu já fiz a escritura. Eu falei, o certo era eu ter olhado antes da escritura, né? Mas beleza, vamos ver aqui. Eu puxei as certidões, de fato, estava tudo certo. Falei, por sorte... Tá tudo ok. Teria que ser um trabalho prévio, né? Por sorte, tá tudo ok. Ele falou, não, já sabia. Se eu fiz a escritura, tá tudo certo. Tá bom. Tô lá, tranquilo, vida que segue, né? Só tirei as certidões necessárias à época. E aí tá. Tô um certo dia lá, participando de algum evento que eu não podia atender celular. E o cara me ligando. Me ligando. Quando eu fui olhar, já tinha 25 ligações. Eu falei, cara, ou ele morreu ou sei lá. Tá preso. Tá preso, sei lá. Só pode. Eu liguei, o cara desesperado, falou, doutor, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Eu tô aqui para pegar meu alvará de demolição, que na casa tinha um imóvel velho, e eles estão dizendo que eu comprei a rua. Eu falei, quê? Estão dizendo que eu comprei a rua. Mas enfim, o que tinha acontecido? Passou a pavimentação, lá em 1980, e de fato, o imóvel da esquina foi atingido integralmente pela rua. Só que na época... provavelmente a sub-esquina estava desocupada. O que o cara da esquina fez? Foi lá e construiu na sub. Nossa. E o dono da sub, por algum motivo, era também um sobrenome conhecido na cidade, de político. Eu imagino que pela quantidade de imóvel ele deve ter esquecido ou abrido, ou desistido, né, do imóvel. E aí a gente foi regularizar, cara. E aí que foi assim, uma dos selos para continuar nessa advocacia, né? Ele tinha outros advogados também, a gente estava começando a trabalhar. Ele levou para o advogado dele, de confiança da época. O cara falou, como que eu vou regularizar isso aqui? Não sei, tá estranho, eu preciso de uns 30 dias. Aí eu fui lá e falei, cara, mas tem uma ocupação. De fato, você perdeu, tá na rua, a prefeitura não vai te dar, porque ela chegou lá para dar... Como que vai demolir a rua? Então... Aí eu falei, não, mas você tem uma ocupação mansa, pacífica, que cabe uma uso capião e eu consigo fazer isso no extrajudicial. Aí ele falou, cara, não, como assim? Eu falei, não, eu consigo. Ele falou, não, o fulano, e era um advogado de renome também não, era um advogado de renome na área. Ele falou, não, mas o fulano falou que não dá pra fazer, que vai demorar muito. Até falou que ele vai entrar contra quem me vendeu.
Aí eu falei, cara, mas o cara tem recurso para recuperar? Porque é uma opção. Vamos desfazer o negócio. Sim. Ele falou assim, cara, eu acho que ele já até morreu. Nossa. Então você imagina. Aí nós entramos com a uso capião extrajudicial, conseguimos em 6 meses regularizar o imóvel dele. O usucapião ali, a rua também conseguiu? Não, aí ele ficou titular de 2 matrículas, né? Tá. A esquina que estava dentro da rua, que provavelmente agora a gente saiu do caso, depois que resolveu, mas ficou dele fazer uma desapropriação amigável e entregar para o patrimônio público. E a subesquina virou esquina, regularizou os mapas na prefeitura, titularizou ele como proprietário através da uso capião, porque houve uma cessão através da escritura. E soma, né? Os capião você consegue somar o tempo de posse. Exatamente. Então somou o tempo, como o cara já estava lá há 40 anos praticamente. Tá, então assim, foi um caso emblemático. Até eu lembro que estava demorando sim, foi 6 meses, né? Uma ação de uso capião hoje, vamos pôr aí, brincando, são 5 anos no mínimo. Né? Você consegue um ou outro caso específico, né? Que citar um monte de gente, Deus me livre, então você tá lascado. Então, em 6 meses, aí durante o processo, ele ligava como ele queria construir, enfim, para ele 1 mês era perdia aí 4, 5 aluguéis, né? Porque ele queria fazer loja. Então ele ligava pra gente e falava assim, ó, já que a rua é minha, avisa o prefeito que eu vou cercar lá, vou pôr uma cancela então, Ou ele adianta, eu falei, não, mas não é o prefeito que criar um condomínio lá no... Falava pra ele, não é o prefeito, isso aqui tá no cartório, tem várias etapas, né? Queria cobrar pedágio. Mas foi um caso emblemático e assim, eu reforço, por que eu tô contando isso, que é o resultado. Nossa, ele deu tá aqui, ó, você pode agora construir sua loja do jeito que você quiser. O comprometimento com o resultado, porque a gente teve a possibilidade de conversar antes com o registrador, que também achou um absurdo. Falou, como que a gente vai fazer isso e tal? Falei, não, tem provas, a gente tem água, luz, tem imposto pago. Só que assim, duro que o imposto era do lote 1, que era ocupado pela rua. Mas a ocupação, o uso do imóvel, de fato, estava acontecendo no imóvel subesquina, do qual foi regularizado, né? Hoje ele está lá com as lojas dele, coisa mais linda. Feliz da vida. Feliz da vida e a gente fica feliz também, né? Porque você recebe e também você entregou o resultado. Então, cara, as pessoas vão te indicando, né? É isso, cara. Tem que começar assim, né? Procurando sempre uma boa chance, que sempre vai ter alguém que vai precisar de alguma forma. Sempre. Não adianta você ficar colocando na ponta do lápis, às vezes, mas isso, aquilo, mas é caro, é difícil captar. Não, cara, mas sempre vai ter alguém que vai precisar. Sempre, então você tem que procurar onde achar isso daí. Esse que é o negócio. O Guilherme, cara, obrigado por ter vindo aí trocar essa ideia. Curtiu trocar uma ideia aí? Bem tranquilo? Cara, primeira vez que eu participo de um podcast. Vai ter próximos, hein? Você vai voltar falando de outras coisas aí, cara. Vamos trazer. Vai ser uma honra. Fico muito feliz, eu reforço aí minha alegria de estar aqui com vocês, né? Me senti privilegiado em ser lembrado primeiro pelo Dr. Anderson. E também vocês são referência para mim. Eu espero que o projeto vá em frente. Eu torço para que isso aconteça, né? O que eu puder ajudar, colaborar de uma forma que possa ser positiva para vocês, pode me ter aqui como um amigo do Meritíssimo. Show. Coisa boa. E é legal, né, cara? É muito bacana. Não, com certeza. Eu acho que no início falou. É entregar, o nosso projeto principal aqui é entregar aquilo que a faculdade não entrega. É por isso que nós trazemos pessoas com conhecimento para aliado à experiência. Vocês estão conseguindo. Ficamos muito felizes de ter. Até pra gente mesmo, cara, isso é bom demais. Hoje eu aprendi muita coisa. Você vai tirar dúvida aqui mesmo. Coisa boa. E assim, o principal, né, se eu puder deixar uma vamos dizer assim, uma recomendação, o que eu posso fazer? Cara, compromete-se com o seu cliente, se comprometa com ele, não promete o que você não vai entregar. A gente tem aquela advocacia que fala, não, vou cobrar e outra, se não fosse eu, ia ser outro. Cara, isso passou. Né? Se comprometa com o seu cliente e fale aquilo que você de fato vai entregar. Não faça promessa que você não vai conseguir entregar. Eu acho que é isso aí que está matando uma série de advogados. Eu acho que a gente pode enumerar aqui, não cabe nem nos dedos da mão, pessoas que tinham uma boa capacidade intelectual de estar advogando até mesmo melhor que nós, né? Às vezes tem aqueles caras lá da sala que você sabe, pô, esse cara é inteligente, vai dar bem. Os nerds, né? E não deu certo porque às vezes se compromete, fez um compromisso que não cumpriu. Então, assim, a gente tem que cada vez mais se comprometer com isso, com princípios, né? Porque às vezes a gente escuta lá na faculdade e só vem aprender depois de quase 10 anos advogando, que isso tem grande valor, né? Tem que dar valor nas relações, né, cara? A relação é o que importa ali, a pessoa tem que voltar. Não adianta você ter 100 clientes, mas dali 10 voltar só. Né? Isso não compensa. Além de não voltar, te queima para mais 20, né? Mais 20. E hoje em dia tá aí, cara. A internet tá aí, tá fácil da pessoa divulgar alguma coisa sua. Então tem que focar muito nisso, né? Na qualidade do trabalho. Exatamente. Cara, mas obrigado. Qual que é a sua rede social? Deixa aí para quem quiser. A minha é o @adv.joseguilherme. adv.joseguilherme, Instagram. Isso, Instagram.
Perfeito. Pode me seguir lá, converso com todo mundo que mandar direct. É isso. Se alguém assistir o vídeo aí tiver alguma dúvida, quiser conversar com o Guilherme, vai até no Instagram dele lá. Opa. E nas próximas a gente vai achar outros temas aí pra estar conversando com você de novo aí, Guilherme. Vou estar à disposição aí, dando prioridade. Muito da hora. Obrigado, hein? Obrigadão, um abraço. Anderson, um abraço. Guilherme, até mais. Valeu, Brigadão. Um abraço. Galera, tamo junto. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Sim. Não esquece, TikTok tá rolando também. O Meritíssimo. Instagram, o Meritíssimo também. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.